Gup apresenta RH Sem Filtros, um podcast com conversas para quem quer estar à frente. Na vida, às vezes a gente erra, e em outras a gente acerta. No geral, a gente quer fazer o nosso melhor, mas nem sempre conseguimos. Puxando para o nosso papo de hoje, quais será que são os principais erros e acertos que podemos mapear com os grupos de afinidade? Eu sou a Júlia, eu sou uma mulher trans branca, com muitas tatuagens pelo meu corpo. Hoje eu estou usando uma camiseta regata verde, alguns acessórios prateados. E essa é a quinta temporada do RH Sem Filtros, um podcast para quem quer estar à frente com conversas muito enriquecedoras para RH, liderança, CEOs ou você que tem interesse em saber mais sobre gente, gestão e o mercado de trabalho. E para falar sobre esse assunto dos grupos de afinidade, recebemos hoje a Thalita Gelensky, CEO e fundadora da Blend Edu. Boas-vindas ao RH Sem Filtros, Thalita. Como que você tá? Obrigada. Tô muito bem, tô feliz de estar aqui com vocês e compartilhando sobre esse tema. Esse tema é quente, assim, as pessoas me perguntam muito sobre grupos de afinidade. E eu tenho curiosidade porque, por acaso, eu sou pessoa capitã do Gup Pride, que é o nosso grupo LGBT. Então, Ótimo. baita assunto, mas eu vou te pedir para se autodescrever antes da gente começar, por favor. Maravilha. Eu sou a Thalita Gelensky, fundadora da Blend Edu, como você falou. Eu sou uma mulher branca, cisgênero, lésbica, sem deficiência da geração Y. Tenho cabelo castanho, um pouco mais claro, abaixo da altura do meu ombro. Tô com uma blusa de cor amarelo neon e uma calça azul marinho. Maravilha. E antes da gente falar desse assunto realmente que é muito buscado pelas empresas e tudo mais, a gente quer saber, né? A gente sempre tem essa curiosidade, quem que é a Thalita? Quem que é a Blend Edu? O que vocês fazem? Qual a sua trajetória profissional? Apresenta um pouco de tudo isso pra gente. Boa. Eu gosto de começar falando que, né, tem uma pesquisa que fala que 61% de pessoas LGBTQIA+, não se assumem no ambiente de trabalho, né? Não falam abertamente sobre sua sexualidade ou identidade de gênero no ambiente de trabalho. E durante muito tempo eu fui parte dessa estatística, né? Quando eu entrei no mercado de trabalho, em 2011, a gente não falava de diversidade e inclusão. Eu não Nem escutei, faz tanto tempo, não né? faz muito tempo, eu não escutei nada na minha faculdade. Olha que eu estudei administração, sabe? Já tinham várias discussões, mas diversidade não era uma delas. Até que chegou, né, na época na empresa que eu trabalhava, no RH corporativo, chegou uma demanda de estruturar um programa de diversidade e inclusão. E ali aquilo abriu para mim um mar de possibilidades. Foi um tema que me tocou pessoalmente, né, por ser uma mulher lésbica, Perfeito. e profissionalmente, porque eu vi sentido em gerar um impacto positivo. Acho que eu sempre quis muito isso na minha carreira. E foi quando eu falei, cara, é com isso que eu quero trabalhar. Já Então, ligou ali a ligou uma fagulha. luzinha. Eu não tinha uma intenção de empreender. Isso acabou acontecendo porque eu olhei e falei, nossa, não tem, na época, né, não tinha muitas empresas com vagas de diversidade e inclusão, com área de diversidade e inclusão. Esse cenário tem mudado, tem evoluído, sim, mas, né, não é toda empresa que tem. Então eu falei, eu quero levar esse tema para outras organizações, para outras empresas, e foi assim que a Blend Edu surgiu. Eu tomei essa coragem em 2018, quando eu pedi, né, demissão e comecei a Teve Blend. 7 anos de processo. Exatamente, tive 7 anos, né, trabalhando com diversidade e inclusão, aprendendo muito na teoria, na prática, até tomar essa coragem de pedir demissão e começar a Blend Edu. E é muito bom olhar para trás e ver quantas coisas legais aconteceram. A gente já impactou mais de 90 mil pessoas diretamente. A gente tem mais de 100 clientes no nosso portfólio, né, através de projetos de consultoria, de treinamento e produtos digitais, porque a gente vem pensando muito, né, em como usar a tecnologia para amplificar o impacto que a gente pode gerar, né? Então, isso é um pouco do que tem acontecido, um pouco do que a Blend faz. Maravilha, muito bom. E falando da Blend até, né, a gente estava conversando um pouquinho antes, vocês participaram, uns 3 anos atrás do Shark Tank? Ai, meu Deus, 2, 3 anos, por aí, né? A parte temporal eu já não... Ainda mais esse pós-pandemia eu já não lembro sempre, mas foi acho que 2 anos atrás, foi 2022. Por aí, uns 2, 3 anos atrás. Maravilha. E como foi pra você que lá atrás, você acabou de falar, nem pensava em empreender. Aí, poucos anos depois, você empreende e ainda vai pro Shark Tank. Como que foi essa emoção? Como que foi tudo isso? A gente não brinca em jogo, né? Quando a gente resolve fazer alguma coisa, a gente resolve fazer sério, né? Eu tento dar o meu melhor. Mas falando... O que é curioso é que uma curiosidade bem aleatória sobre mim, é que eu tentei fazer vestibular para medicina. Olha... Porque eu achava que o jeito de ajudar pessoas a gerar um impacto era literalmente salvando vidas. Perfeito. Né? O que me fez ter dúvida com administração, que foi o curso que eu fiz,
foi exatamente ver alguns reality shows de empreendedorismo, né? O Shark Tank, o Aprendiz, que eu via as pessoas fazendo projetos, né? Usando a criatividade para resolver problemas, e eu falava, nossa, que legal, acho que eu me vejo fazendo isso, sabe? Então, a minha segunda opção, que não é muito óbvia, assim, normalmente as pessoas ficam numa área, na área da saúde, ou área de humanas. A minha primeira opção era medicina, a segunda era administração, a terceira comunicação. Né? Então a DM e comunicação é mais pertinho, né? Um pouco mais. Então, foi muito bom ter participado. Foi uma experiência única, sim, como poucas que eu já vivi na vida. E uma plataforma, né? Um programa muito conhecido globalmente, que abre portas, que traz visibilidade, né? Que fez com que a gente conseguisse gerar também conexões com pessoas, com investidores. Então, acho que foi um processo muito bom e um processo de muito aprendizado também, participar de um programa que está ali ao vivo. Você não pode cortar, não pode voltar atrás. Não tem como errar, né? Se você errar, você vai pagar mico na TV, entendeu? Então, assim, era uma pressão grande, mas foi muito bom ter participado do Shark Tank também. Que legal, que demais. E você sente ali nessa experiência que vocês... Porque, assim, vocês já tinham a Blend Edu, pelos meus cálculos, uns 3, 4 anos ali. Mas você tem que participar do programa e o resultado que o programa deu... de alguma maneira validou tudo que vocês falam? Tipo, parecia uma validação ou você acha, não tem nada a ver? Acho que sim, é como se fosse né, os pontos se conectando de alguma forma, perfeito, né? E foi um momento muito propício no sentido de que acho que isso aconteceu também muito próximo de um momento de boom do tema de diversidade, né? Assim, diversidade é um tema que está sendo discutido há bastante tempo, né? Eu falei de 2011, quando eu comecei a trabalhar mais diretamente, né? Então, tem mais de 10 anos em que as pessoas já estão falando, começando a falar ou estruturar essa temática. Mas, óbvio que na hora que a gente participou, foi um momento em que a pauta ESG como um todo estava muito quente. Então, acho que isso foi também um momento, sabe, as coisas se alinharam um pouco, assim, foi um momento propício também, um timing muito bom pra gente estar ali no programa também. Que maravilha. E com isso tudo colocado na mesa, né, então, acho que já entendemos um pouquinho da Thalita, um pouquinho da Blend Edu, mas e os grupos de afinidade? Para quem não sabe, para quem não conhece, nunca ouviu falar, o que são os grupos de afinidade? Boa, é ótimo a gente começar nivelando um pouco esse entendimento, né? Porque pode parecer óbvio, mas nem tudo é tão óbvio assim, e o óbvio às vezes também precisa ser dito. Total. Então, assim, o que são grupos de afinidade, né? Grupos de afinidade é um termo que a gente trouxe aqui para o Brasil, que vem principalmente dos Estados Unidos, talvez você já tenha escutado, né? ERGs, que falam, né? Que é Employee Resource Groups, né? Então, grupos de colaboradores, digamos assim. Que é uma iniciativa que começou de forma mais estruturada nos Estados Unidos e que aqui foi traduzida de forma adaptada para grupos de afinidade. Claro que, né, tem algumas empresas que optam por chamar de coletivo, algumas outras empresas de rede, mas o nome é mais popularizado, é grupo de afinidade. Perfeito. Basicamente, um grupo de afinidade, ele cumpre alguns requisitos, né, digamos assim. O primeiro deles, ele é um grupo voluntário. Então, você não obriga ninguém a participar, né? Idealmente, são pessoas que realmente têm afinidade, como o próprio nome diz, com o tema, têm um interesse genuíno em contribuir com a agenda de diversidade e, de forma voluntária, se inscreve para participar do grupo. Perfeito. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele é um grupo que tem a ver com diversidade e inclusão. Pode parecer meio óbvio também, mas às vezes um grupo, quando ele está bem estabelecido, às vezes as pessoas começam a tentar aproveitar ele para outras coisas. Sim. E isso pode desvirtuar um pouco o objetivo do porquê o grupo surgiu ou prejudicar o senso de conexão das pessoas que participam do grupo. Então, é importante que esse grupo saiba que o foco, e a própria organização entenda que o foco de um grupo de afinidade é contribuir para os temas de diversidade e inclusão de uma maneira mais direta. Perfeito. Tá? O terceiro ponto, que também é importante, é que um grupo de afinidade ele é horizontal. Isso quer dizer que a opinião de todas as pessoas deve importar igualmente. Não importa se você tem no grupo uma pessoa que entrou há 1 ano ou uma pessoa que tem 10 anos de empresa, a opinião das duas pessoas deve ser equivalente. E também não importa o nível hierárquico que a pessoa tem dentro da organização. Então, pode ser que às vezes você tenha uma liderança, né, uma pessoa com papel de gestão no grupo de afinidade, e às vezes um jovem aprendiz, um estagiário, alguém que está começando a carreira, mas a ideia é que essas duas pessoas também tenham opiniões e participações equivalentes, igualmente relevantes dentro do grupo. E acho que o último ponto, né, em relação a grupos de afinidade, o que são, é que eles também são autogeridos.
Isso não significa que o grupo tem poder pleno de fazer qualquer coisa. Até porque o grupo está atrelado a uma instituição, a uma organização, e tem que ter uma estratégia que de alguma forma esteja alinhada com a abordagem que a organização possui. Perfeito. Mas o grupo tem que ter autonomia para poder implementar ideias ou estabelecer como é que vai ser, como é que serão os encontros, de quanto em quanto tempo, qual que é o formato ideal. Então, acho que esses são os elementos que idealmente caracterizam um grupo de afinidade, e ele pode ser um grupo só para pessoas de grupos minorizados, né, de um determinado marcador. Então, um grupo que fala da questão racial, normalmente você teria ali, então, pessoas negras, pretas e pardas, participando do grupo, ou até mesmo pessoas indígenas, por exemplo, né? Participando por serem os grupos, às vezes, mais afetados pelas questões estruturais da sociedade como um todo. Mas algumas empresas também optam por abrir o espaço dos grupos de afinidade para pessoas aliadas, que a gente chama, né? Pessoas que, às vezes, são de grupos dominantes, digamos assim, mas que estão ali também participando como uma forma de aprendizado, como uma forma também de atuação, de transformação de alguma maneira. Primeiro, assim, né, baita aula, acho que sensacional, mesmo eu sendo pessoa capitã, acho que tem alguns conceitos ali que talvez me escaparam, então, por exemplo, acho que essa horizontalidade do grupo é ideal. Sim. E existe, querendo ou não, em todas as organizações, acho que existe um receio de, aqui é um grupo talvez mais íntimo, e aí tem uma liderança, sabe? Então, acho que é muito importante que sempre se deixe muito claro que dentro daquele grupo o papo é outro. Não Sim. tem a ver com a hierarquia das posições na empresa. Isso. Então, isso acho que é muito interessante de pontuar. E aí você deu um exemplo agora de, tem empresas que disponibilizam espaço também para aliados, que querem aprender mais, que querem se conectar mais com esse grupo. Não puxando para a parte do erro, mas você vê essa como uma boa prática? Qual a vantagem ou a desvantagem de abrir para aliados? E depois a gente entra nos erros também. Boa. Isso vai depender muito da organização, vai depender muito da cultura da empresa. Não tem uma fórmula de bolo, no sentido de tipo, não, isso daqui, se acontecer, é um erro ou é um acerto nesse quesito de forma mais específica, né? Vai depender um pouco. Por exemplo, se a empresa entende que tem, às vezes, uma resistência maior interna, ou é de uma indústria, às vezes, um pouco mais conservadora, pode ser bom você tentar criar um discurso que é um pouco mais... trazer todas as pessoas para a mesa, né? Não limitar. Isso pode ter um benefício específico para a cultura da empresa, enfim, para o objetivo que o grupo de afinidade pode ter de criar esse ambiente, né, inclusivo para as pessoas. Mas também você perde um pouco, às vezes, do senso de conexão e pertencimento, né? Perfeito. Porque quando você tem pessoas que, às vezes, são as únicas pessoas nas suas áreas com, né, parte daquele grupo, né? Então, sou a única pessoa, eu sou a única mulher lésbica da área X. Eu sou a única pessoa com deficiência da área Y. E você não tem ninguém no seu dia a dia para compartilhar essas suas questões, vivências, alguém que te entenda nesse lugar, é muito mais difícil, né? E o grupo surge exatamente para você encontrar esse espaço. Perfeito. E quando você abre para pessoas aliadas, pode ser que isso desconfigure um pouco desse lugar de pertencimento e de aqui eu me sinto mais seguro ou mais segura nesse espaço, porque tem pessoas que eu sei que me entendem, né? Então, tem prós e contras, né? Mas não tem necessariamente para esse ponto, acho que não tem algo que é certo ou errado. Vai depender um pouco da estrutura da organização. Da mesma forma, se tem gente que me pergunta, né? Mas eu deveria ter um grupo para cada dimensão, para cada recorte, né? Um grupo de afinidade para gênero, um grupo com foco em raça, um grupo com foco em comunidade LGBTQIA+, ou eu deveria ter um grupo só de diversidade e inclusão, um grupo único? Também depende, né? Tem empresas que são muito pequenas e que não faz sentido criar 4, 5 grupos, né? Outras empresas que são grandes, é interessante às vezes você ter, né, segmentar os grupos, até porque são debates e questões que vão surgir que são muito plurais, né? A vivência de uma pessoa com deficiência na organização e as necessidades, né, que esse grupo tem são diferentes do grupo se a gente olhar de pessoas negras, né? Então é bom, se possível, segmentar para que a gente consiga chegar numa capilaridade, num nível de detalhe que permita ser efetivo nas ações. Mas para algumas empresas que têm, sei lá, tem 100 colaboradores, tem 200, será que faz sentido ter 5 grupos? Às vezes não, e dá para funcionar também. O ideal é mais que
comece um trabalho com grupos e aí, conforme for, vai adaptando. Isso. Se a gente quer começar na empresa e ela é pequena, faz um grupo grande, né? E Isso. vai trabalhando depois. Exato. Nossa, várias curiosidades pipocaram aqui. Mas um ponto que eu acho que é uma dificuldade, e aí é talvez relacionado a alguns grupos mais específicos. Por exemplo, pessoas com deficiência. Uhum. A gente está falando de uma gama de possíveis deficiências que existem muito grandes. Exato. Né? Então, é muito complexo já ter esse grupo Uhum. e lidar com todas essas possibilidades. Imagina, então, somar esse grupo com outro, né? Exato. Existem essas dificuldades também. Exatamente. O LGBT acho que também acontece alguma É. coisa mais parecida, porque também as dores de uma mulher lésbica cis são diferentes de uma mulher trans que é hétero e tudo mais. Sim. Então, Sim. nesse cenário todo, que é um cenário bem difícil, bem complexo, Sim. quais são os erros mais comuns que você percebe que as empresas cometem? Boa. A gente poderia passar algumas horas falando. Esse é um tema que, se você me desse um poder mágico, assim, Thalita, por um dia, o que você poderia transformar nos erros de programas de diversidade? Eu acho que esse estaria no meu top 2. Assim. Caramba. Qual é o top 2 ou 3. É porque só eu não quero falar que é um, entendeu? Pra não trazer esse peso. Mas assim, é um erro muito frequente, que as pessoas procuram, inclusive, às vezes, a Blend. O problema aconteceu do tipo, ajudem a gente. E claro, né, a gente tenta... Só que dá mais Apaga esse incêndio trabalho. pra mim, né? Dá mais trabalho, né, corrigir um problema que já tá posto do que a gente, às vezes, já começar e fazer um planejamento da estruturação de um grupo de afinidade com essas premissas. Então, espero que esse episódio ajude, né, quem tá pensando, de repente, em lançar ou reestruturar os grupos de afinidade de alguma forma. Mas vamos lá, acho que o primeiro erro, que pode parecer assim, nossa... Né? De fato, esse é um equívoco que as empresas ou as pessoas cometem, mas o primeiro erro na implementação de grupos de afinidade é você não pensar no objetivo do grupo antes de lançar. E eu já vi isso acontecendo muitas vezes. Básico, né? Planejamento básico de qualquer projeto. É muito básico, mas as pessoas cometem esse equívoco. Uhum. E já aconteceu da gente estar com clientes e eu perguntar, tipo, mas vocês já abriram inscrições, por exemplo, e o pessoal fala, não, a gente já abriu. Eu pergunto, e qual que é o objetivo do grupo? Não sei, a gente abriu inscrição, sabe assim? E às vezes não pensar nessas premissas mais básicas, né? Inclusive essa que a gente estava falando agora. Vamos abrir para pessoas aliadas ou vai ser só para pessoas de grupos pertencentes, né? De grupos minorizados e subrepresentados? Às vezes as pessoas abrem inscrição sem tomar essa decisão. Então, cria um problema ali, né? Então, pensar no objetivo do grupo antes de lançar, acho que é o primeiro ponto muito importante. O que a organização espera com esse grupo? E quando a gente olha pesquisas, né, a própria pesquisa que a gente faz anual na Blend Edu, de benchmarking sobre o que as empresas estão fazendo, etc., a gente vê que um dos maiores objetivos de um grupo de afinidade é criar esse espaço de acolhimento e conexão. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Pensar e desenhar e alinhar as expectativas em relação aos benefícios, né, e o porquê, qual que é o objetivo que um grupo de afinidade tem. O segundo erro, quando a gente está olhando para grupos de afinidade, beleza, lancei o grupo de repente está começando a se formar, e aí o segundo equívoco é você não ter uma governança de diversidade e inclusão estabelecida. Por quê? A partir do momento que você tem uma governança, você define papéis e responsabilidades de diferentes atores, né? E define quem tem o papel de decidir o quê. Se isso não está bem alinhado, cria um problema de que talvez o grupo de afinidade vai ter um dos dois caminhos. Ou o grupo vai achar que ele tem um poder de decisão ou de autonomia, né, em relação às temáticas de diversidade maior do que a organização espera. Ou o contrário, por não saber qual que é o papel e responsabilidade do grupo, as pessoas ficam um pouco perdidas e nem se engajam. E aí o grupo fica desengajado, meio parado, tipo, a gente lançou o grupo, tantas pessoas se inscreveram e agora mais ninguém participa. Né? Então, ter essa governança de diversidade estabelecida vai poder comunicar para o grupo, olha, qual que é o papel do grupo? O que o grupo tem autonomia para tomar decisão? Como vocês influenciam a estratégia de diversidade e inclusão? Né? Talvez não sejam vocês que vão decidir a estratégia. Vocês vão, talvez, ter um papel consultivo, um papel de trazer insights para direcionar essa estratégia. O que já é bem interessante. Né? O que já é muito interessante. Então, ter essa governança estabelecida, acho que é o segundo maior erro. O terceiro... Só para saber, a lista total teria quantos? Poderiam ter muitos, mas eu vou citar 5. Tá, ótimo. Vou citar 5. Poderia ir no centésimo Então, vamos no terceiro. O terceiro de 5. O terceiro problema, acho que o maior problema,
é exatamente terceirizar a responsabilidade do programa de diversidade e inclusão para os grupos de afinidade. E se a gente parar para pensar, é até muito violento, né? Você está dando para as pessoas que são, né? As pessoas que são afetadas pelo problema acabam ganhando a responsabilidade de resolver ele. Nossa, sim. Né? De alguma forma, é como se você fosse num restaurante, fosse mal atendido e alguém falasse, então, quem vai revisar aqui o atendimento do restaurante é você, cliente, parabéns. E a pessoa fica tipo, tá, né, mas é meu papel? Isso é perigoso, porque não é porque a pessoa é parte de um grupo minorizado que ela é especialista em diversidade e inclusão. Ou que ela entende todas as discussões, nuances, quando a gente está falando de questões sobre, enfim, questões raciais, questões de inclusão de pessoas com deficiência, questões de acessibilidade, né? Então, é importante a gente entender que o grupo não tem que ter responsabilidade de resolver e fazer tudo acontecer. O grupo tem que direcionar, ajudar a organização, levantar os problemas e os pontos fortes para que a organização tenha estrutura, pessoas e orçamento para implementar essas mudanças a partir do exercício de escuta com os grupos de afinidade. Perfeito. Mas não necessariamente colocar no colo dos grupos de afinidade resolverem problemas estruturais que às vezes as pessoas não têm nem conhecimento para endereçar, né? Até porque também isso pode, como é um grupo que está afetado por aquele tema, pode ser um grupo que não vai conseguir pensar claramente sobre uma estratégia, um objetivo. É um grupo que vai falar, é meu problema, eu preciso resolver logo e vai envolver muito emocional ali, né? E é isso, por exemplo, às vezes você vai levantar uma dor que é tipo, que nem a gente estava falando agora, acessibilidade arquitetônica. É uma necessidade importante de ser resolvida dentro de um espaço, né? Sim. Inclusive é lei, né? Tem requisitos mínimos de acessibilidade. Mas o grupo, por exemplo, de pessoas com deficiência, né? Um grupo de afinidade focado em pessoas com deficiência, não necessariamente tem ali um engenheiro civil, uma engenheira, não faz ideia do que fazer. Alguém que sabe as normas técnicas para implementar um mapeamento de acessibilidade, né? Então, o grupo pode trazer as ideias, mas é importante que a organização tenha outras áreas, especialistas, para implementar as ações estruturantes de diversidade e inclusão. Então, esse foi o terceiro erro. Vamos lá. Estamos no terceiro, gente. Então, calma. Temos mais dois. Mas o próximo, e é um erro também clássico, né? O quarto erro é as próprias organizações e as áreas, né, que planejam um grupo de afinidade não entenderem que existem estágios diferentes de maturidade de grupos de afinidade. Perfeito. Muitas vezes a organização lança um grupo de afinidade e acha que, a partir de amanhã, uma vez que o grupo foi formado, o grupo vai estar fazendo, acontecendo, implementando 500 mil ideias. E não, existe um processo de criação de comunidade. Para você se sentir pertencente e conseguir ser produtivo, gerar resultado num grupo, tem um processo. Primeiro tem um processo de conexão. As pessoas precisam se conhecer, precisam se conectar, precisam gostar de estar juntas naquele grupo. Perfeito. Depois você evolui, às vezes, para um segundo estágio, que é tipo um estágio de amadurecimento, de entendimento, de letramento. Porque nem todo mundo que faz parte do grupo entende, enfim, de questões ali, né, ligadas à temática. Então, tem essa parte também de aprendizado, para nivelar o entendimento das pessoas sobre o tema. Então, tem vários estágios que o grupo vai evoluindo até esse grupo poder estar trabalhando junto em projetos, em ações e ter um grau de autonomia maior. Isso leva tempo. Então, você precisa acompanhar o grupo, né, principalmente no início, para que ele entenda como funciona e comece a ter a autonomia e a autogestão, que a gente estava falando, né, na outra pergunta. Isso leva um tempo para acontecer e é importante também, uma vez que o grupo foi lançado, a organização e as pessoas idealizadoras, né, a área idealizadora, entender esses diferentes estágios de maturidade. Até para não se frustrar, né? Que às vezes a pessoa se frustra, mas o grupo não está engajado como eu esperava. Não fez o que eu esperava, não fez o que eu queria. Exato. Então, acho que esse é o quarto ponto mais crítico. Sobre isso, antes de você falar do quinto, você falou da maturidade e tal. E aí a gente tem o problema de, começou e não aconteceu, não fez acontecer. Uhum. E o problema inverso também? Existe, tipo, um grupo que caiu. Tipo, passou 2 anos ali, chegou num ponto alto e depois ele começou a ter desengajamento e tal. Pode acontecer, porque às vezes a organização também passa por mudanças, né, estruturais. Então, às vezes é isso. Uma pessoa que estava muito engajada no grupo, agora teve uma mudança organizacional, a equipe dela, de repente, está com menos gente, e ela não está com tanto tempo para, né, dedicar de forma voluntária para o grupo de afinidade. Então, tem momentos, né, de maior engajamento, menor engajamento. Então, um grupo que às vezes está num estágio muito maduro pode passar por algum
enfim, alguma circunstância organizacional que ele acaba perdendo um pouco aquele embalo, aquele gás e precisa voltar, né? Não é linear, do tipo, atingiu o grau de maturidade Vai máximo, ficar lá. vou ficar lá para sempre. Não, a gente sempre precisa né, avaliar o grupo, as pessoas que fazem parte do grupo e entender qual que é o momento que aquele grupo, Perfeito. de alguma forma, está, né? Se encontra. Maravilha. E o quinto O ponto? quinto, vamos pro último. Eu acho que o quinto maior erro, eu acho que a organização, além, né, do que a gente já comentou, em relação aos grupos de afinidade, é não dar suporte. E aí, Legal. claro, né, às vezes o suporte vai ser até financeiro, né, no sentido dos grupos terem algum orçamento, mesmo que pequeno, para fazer, às vezes, ações de integração, conexão, conversa, troca, aprendizagem, enfim. Mas eu não estou falando só das questões financeiras. Aham. Estou falando de apoio de pessoas, de orientação, de mentoria, de ter o que a gente chama de sponsors, né, embaixadores, embaixadoras, que também ajudem o grupo a se estruturar, a se desenvolver. Então, ter ferramentas e formas de suporte para esse grupo também é importante, né? Então, acho que esses são os 5 elementos, digamos assim, que eu destacaria, né, de erros muito frequentes que a gente encontra nos Mas grupos de afinidade. são 5, assim, mas se você parar pra pensar, esses 5 elementos, cada um deles leva um tempo. Leva pra você planejar, pra você estruturar e tudo mais. Cada um deles, assim, é muito importante, né? Uhum. Não é porque são 5 que você mapeou entre vários outros que Sim. imagino que existam, que são poucas coisas para que uma empresa se preocupe, né? Uhum. Com grupos de Uhum. afinidade. Mas aí, pensando nesse ponto do início, então a empresa falou, vamos ter grupos de afinidade. Uhum. Como estruturar de uma maneira eficaz? E se o RH, imagino que sim, e as lideranças, qual é o papel dessas pessoas nisso? Eu gosto muito de metodologia. Então, assim, eu sou a doida de um framework, de um Canvas. E isso faz muito parte também da forma que a gente trabalha na Blend. E a gente decidiu até colocar no nosso site, então, se você entrar no site da Blend, o que a gente usa como metodologia de consultoria para uma empresa que pede pra gente ajuda, né? Poxa, quero estruturar o grupo de afinidade, me ajuda? A gente colocou dentro da seção Toolkit de Diversidade vários materiais, inclusive um deles, que a gente chama de Canvas dos grupos de afinidade, que a gente recomenda, enfim, é um norte para você fazer uma estruturação e um planejamento antes de sair lançando o grupo de Legal. afinidade. A gente não criou também a metodologia do zero, né? A gente olhou boas práticas e referências, né, de criação de comunidade, de grupos, para poder propor essa metodologia. E, basicamente, ela traz 3 macroelementos, assim, né, que você precisa pensar na hora de estruturar o grupo Perfeito. ou de redesenhar a forma que o grupo está funcionando ali no dia a dia. O primeiro deles é identidade. Então, assim, qual que é o senso de identidade do grupo, né? Qual que é o nome do grupo? O grupo tem um logo ou não tem um logo? Qual que é o propósito do grupo, né? Se alguém perguntar por que o grupo de afinidade existe, qual que é o propósito de vocês, como é que as pessoas vão responder isso? Né? Os membros, os integrantes ali. Então, essa parte de identidade acaba sendo muito importante para o grupo compartilhar esse senso de somos uma coisa só, né? Compartilhamos aqui visões, vivências, Perfeito. tudo mais. Então, dentro de identidade, a gente pode olhar para propósito, quem é público-alvo, de fato, né, de um grupo de afinidade, quais são valores que guiam esse grupo e também quais são objetivos ou ações que são relevantes para o grupo no curto, no médio e no longo prazo, tá? O segundo ponto para você pensar do grupo é o que a gente chama de... O macro tema, né? É experiência. Tipo, tá, uma vez que a pessoa entre no grupo, se sinta parte desse grupo, né? Como é que a gente garante que essa é uma experiência positiva para todas as pessoas, né? E uma experiência coesa, né? Que isso não diferencie muito, né? De um grupo para o outro ou de uma pessoa para outra dentro daquele grupo. Então, ali a gente vai pensar em rituais. Quais são rituais mínimos para garantir uma experiência positiva, né? Do tipo, o grupo existe há 2 anos e entrou uma pessoa hoje no grupo. Como é que essa pessoa é ambientada também no grupo de afinidade, né? Integrada no grupo de afinidade. Então, tem várias reflexões que a gente pode fazer em relação à experiência, né, desses rituais, né, de como esses rituais podem acontecer. Também faz parte da dimensão de experiência a gente definir papéis e responsabilidades dentro do grupo, porque os grupos normalmente têm, né, uma liderança, coliderança, tem alguns grupos de afinidade que chegam a ter até subpapéis ali do tipo, coliderança de comunicação, coliderança de integração, coliderança de eventos, né? Tipo, tem
Vai depender do tamanho. Vai depender também, do né? tamanho do grupo, de novo, né? Não é obrigado a ter para ser algo bom. Mas se é um grupo muito grande, numa empresa muito grande, eventualmente você pode ter subpapéis Perfeito. ali dentro do grupo, ao invés de ser só liderança e membros, né? Integrantes do grupo. E aí tem um último elemento de experiência, que são acordos. E que são importantes, né, do grupo definido. Tá, quais são os acordos mínimos, né, para que a gente não tenha aqui um conflito e escale, né? O que a pessoa pode fazer ou não pode fazer. Então, às vezes um acordo ninguém pode falar em nome do grupo de afinidade sem um alinhamento com todas as pessoas. É um Perfeito. acordo meio básico, mas que se não acontece, pode gerar ali um conflito interno, né? Então, esses acordos também são importantes. E aí, o terceiro e último elemento, né, para a estruturação dos grupos de afinidade é estrutura. Então, é você entender qual que é a governança, né, de diversidade, como o grupo se encaixa nessa governança. É você entender também qual que é a estrutura de comunicação. Então, como é que o fluxo de comunicação acontece dentro do grupo. E, por fim, quais são recursos que o grupo tem à disposição deles. Porque, e aí, não, como eu falei, não precisa ser só um recurso financeiro. Às vezes é um recurso tipo, a empresa tem um auditório, vocês podem usar esse auditório. Perfeito. Ou a gente tem uma conta do Teams, a gente tem uma conta do Zoom para reuniões, eventos virtuais. Vocês podem usar essa conta. Ou tem uma conta X que vocês podem fazer live, eventualmente no LinkedIn, se alinhar com a área de employer branding, né, com a área de marca empregadora. Então, entender e mapear esses recursos também é importante, porque às vezes o grupo nem sabe que aquilo está à disposição deles, né? Então, esses 3 fatores, né, então identidade, experiência e estrutura, ajudam o grupo a entender melhor o papel deles. Isso pode estar traduzido num manual, num guia do grupo de afinidade, que é um material que quem entrar pode ter acesso, pode ler, pode conhecer. E, eventualmente, esse manual pode passar também, né? Essas decisões podem passar por melhorias e revisões Perfeito. ao longo do tempo, né? Acho que é um norte, né? Assim, uma diretriz, uma metodologia que pode ajudar quem está querendo ou lançar ou redesenhar o funcionamento de um grupo de afinidade na sua organização. Muito legal. A gente vai deixar o link do Toolkit aqui na descrição do episódio, que acho que facilita para as pessoas. E no meio disso tudo, né? Assim, a gente tem 3 pilares aí essenciais, só que são pilares enormes, né? Muito trabalho. Qual que é o papel do RH e das lideranças da empresa como um todo no meio disso tudo? Total. Do RH, eu tô entendendo muito o RH enquanto a área que eventualmente cuida de diversidade e inclusão, né? Porque isso é verdade para, sei lá, 75% das empresas. Então, se esse for o caso, né, o papel do RH é ajudar essa estruturação, apoiar o início do grupo, né, dar ali o suporte até que o grupo possa evoluir com maior autonomia, né? É que nem quando a gente vai aprender a andar de bicicleta. No início, você tem alguém ali te empurrando, ou colocando ali uma rodinha pra, tipo, tô te acompanhando aqui, até você ver que aquele grupo ganhou uma maturidade, uma autonomia para evoluir sozinho. Então, o papel do RH, claro, enquanto uma área responsável por fomentar o tema de diversidade, é pensar nessa estruturação, é apoiar os grupos nessa estruturação e, né, suportar o início dessa operação até que o grupo consiga evoluir com maior autonomia, né? Já o papel da liderança, claro que além, né, de ser embaixador, de ser uma liderança que seja comprometida com diversidade e inclusão, é fundamental que a liderança apoie os colaboradores que vão participar de grupos de afinidade, ou até mesmo participem dos grupos de afinidade. Não é porque alguém está no papel de gestão, né, num cargo de liderança, que ela não pode participar de um grupo de afinidade, muito pelo contrário. Mas eu vejo todos os dias pessoas de grupos de afinidade, às vezes me dizendo assim, Thalita, eu tô nessa reunião, mas a minha liderança nem sabe, porque ela acha que isso aqui não é trabalho. Ou ela acha que isso daqui é porque eu não tô afim, sabe? Não tô comprometido, não tô afim de trabalhar com isso daqui, eu tô gastando meu tempo com algo que não é relevante para o negócio. Então, é importante a liderança entender que o papel de um grupo de afinidade é chave para essa construção de uma cultura inclusiva, né? Quando a gente diz todos os resultados que a diversidade pode proporcionar, não é só colocar a gente para dentro, né? É trazer essas pessoas, né? Pessoas diversas, mas criar um ambiente inclusivo e criar um senso de pertencimento. E é muitas vezes no grupo de afinidade que esse senso de pertencimento começa. É onde as pessoas se encontram, onde as pessoas se reconhecem, onde as pessoas se conectam.
E isso é o que faz as pessoas continuarem trabalhando numa organização. É isso que faz as pessoas terem orgulho de trabalhar numa empresa, recomendarem a empresa para outras pessoas. E é isso que vai gerando, né, ao longo do tempo, criatividade, inovação, melhor performance. Então, é chave uma liderança apoiar aqueles colaboradores e colaboradoras que querem participar de forma voluntária de um grupo de afinidade, entendendo que isso é trabalho, isso também impacta o negócio, né? Então, acho que esse é o ponto-chave, assim, que eu reforçaria para a liderança, porque muitas vezes isso não acontece em muitas empresas que eu visito, enfim, né, tenho a chance de dialogar. Nossa, assim, e é muito interessante que não só isso, às vezes a liderança não é nem que ela fala, não tá trabalhando, mas às vezes, pô, essa reunião é mais importante que a sua reunião do grupo de afinidade, sabe? Então, Sim. é muito interessante e muito importante você falar que a diversidade se constrói dentro de uma empresa, essa cultura inclusiva, não só colocando as pessoas lá, mas fazendo com que elas se sintam bem acolhidas, que elas encontrem pessoas como elas também. Porque eu acho que uma das coisas, assim, que me parece um pesadelo, no suposto cenário que eu trocaria a Gup por outra empresa, é entrar numa empresa e não encontrar lugares onde eu possa conversar com os meus, sabe? E acho que o grupo de afinidade é essencial para que a pessoa se sinta bem trabalhando lá. Sim. E aí ela vai trabalhar bem. Sim, Né? e claro, assim, a pessoa tem que ter também discernimento, né, claro, você tá numa semana, minha área tá passando por uma auditoria, né, enfim, tem alguma coisa muito urgente, muito crítica, e que vai impactar também o seu desenvolvimento de carreira, você precisa estar naquela reunião, né, da sua equipe, Total. é o seu core do trabalho, né, você foi contratado bem ou mal para aquilo. Então, claro que você às vezes vai priorizar, vai participar, não necessariamente vai priorizar uma reunião, um encontro do grupo de afinidade, que às vezes vai acontecer naquela semana. Então, claro que tem essa leitura ali, né, do que é prioridade ou não, mas muitas vezes, assim, mesmo que seja no momento em que a área, né, não está passando por algo urgente ou algo crítico, não tem uma reunião ali que a pessoa precisa estar, ainda assim, tem às vezes lideranças que olham do tipo, mas essa pessoa vai participar de novo, né? E acho que vai até de uma leitura de que diversidade não é relevante para o negócio, muitas vezes, né? E, enfim, é um processo de evolução, mas a gente está tentando, e acho que parte aqui do objetivo desse conteúdo também, e das conversas sobre diversidade que vocês proporcionam na GUP, acho que também é para fazer mais lideranças, mais profissionais de RH entenderem a relevância do tema. Perfeito. E agora que a gente já falou de erros, né? De como estruturar também um grupo de afinidade eficaz. Quais são os exemplos de boas práticas das empresas? Você tem algum caso de sucesso para compartilhar, que você, com a consultoria, você vivenciou? Existe alguma ferramenta, você já falou do Toolkit da Blend Edu, mas existe alguma dica, alguma outra ferramenta que você tem para compartilhar? Boa. Nossa, tem muitas empresas que estão fazendo um trabalho legal com grupos de afinidade. Então, assim, eu já tive a chance de conhecer, e a gente até tem ali algumas gravações de cases da Shell. A gente teve recentemente a gente tem anualmente na Blend Edu, né, o que a gente chama de Prêmio Diversidade em Prática. Então, todo ano a gente abre inscrição gratuita para empresas, não importam se são nossos clientes ou não, elas podem inscrever cases. A gente analisa com o apoio de um comitê externo e seleciona os cases que mais se destacam. Né? É um comitê de praticamente 40 pessoas, assim. E tem alguns cases que são de grupos de afinidade, né? Inclusive, recentemente, em 2024, o que ganhou foi um da Solar Coca-Cola de redesenho dos grupos de afinidade e de como eles conseguiram ganhar capilaridade, porque eles estão em várias regiões, em vários lugares do Brasil. Então, tem cases muito legais. A gente fez um case muito bom com a Telecine, com Unilever. Então, tem empresas que estão fazendo um trabalho sério e olhando para esse tema de uma maneira estruturada. Mas eu acho que uma dica legal, assim, claro que eu tô também puxando um pouco sardinha pro trabalho da Blend, mas é porque parte da Blend, assim, parte do propósito da Blend e o que me motivou a fazer a Blend tem muito a ver com o uso de tecnologia para democratizar o acesso ao conhecimento, metodologias de diversidade. E assim que eu comecei a Blend, eu já tinha em mente, né, a ideia de uma comunidade, como se fosse uma rede empresarial de diversidade e inclusão para ser um ambiente de troca, de benchmarking, de troca entre empresas, entre lideranças de grupos de afinidade, num espaço virtual, porque muitas vezes essa troca acontecia em redes presenciais, em encontros que ficavam muitas vezes localizados em um determinado grupo, um determinado lugar, ou em uma determinada região do país. E a gente queria quebrar um pouco isso, né? E a gente lançou em 2020, no meio da pandemia, assim, do caos que estávamos vivendo, a gente lançou o Diversidade S.A.,
que é uma comunidade de aprendizagem em diversidade, para reunir empresas engajadas com esse tema, inclusive integrantes dos grupos de afinidade, porque quem participa da comunidade é quem está botando a mão na massa em diversidade e inclusão. Legal. Então, é muito legal ver que, poxa, o que a gente começou lá em 2020, né, a gente tem hoje mais de 35 empresas participando dos grupos, né, da troca ali da comunidade, empresas que colocam muitas vezes os integrantes dos grupos de afinidade na comunidade para trocar, para aprender, para ver boas práticas. Então, acho que essa é uma forma, né, eu falei de um erro que às vezes a empresa não dá ferramenta, não dá recurso, não dá suporte para os grupos. Então, acho que a gente tem visto, né, a rede que a gente idealizou, a Diversidade SA, como uma grande ferramenta de dar suporte, Total. de dar também comunidade para as pessoas poderem aprender a partir do que outras empresas estão acertando ou errando, né? A gente também aprende a partir dos erros das outras empresas. Então, acho que, né, a dica, né, de repente, que eu daria é conhecer, às vezes, um pouco mais sobre a Diversidade SA. E para quem, né, às vezes a empresa não... É isso, poxa, eu não consigo contratar isso para minha empresa. A gente tem a apresentação dos cases vencedores do Prêmio Diversidade em Prática, né, que acontece durante o Diversidade em Prática Summit, normalmente ou em setembro ou em outubro, costuma ser o período do evento. É um evento gratuito, digital, aberto, que a gente promove também na Blend Edu. Então, mesmo que, poxa, minha empresa não consegue agora fazer parte da comunidade, não consegue entrar na Diversidade SA, dentro da programação, né, do Summit que a gente faz anualmente, tem muitos cases legais que podem inspirar as empresas à ação, sabe? Então, é a nossa forma também de gerar uma contribuição para além de quem é eventualmente o nosso cliente, né? Mas que também quer aprender a partir de boas práticas de outras organizações. E eu tava lá, eu vi, é verdade. Inclusive, a Solar Coca-Cola, que é cliente aqui da GUP, também foi muito legal. É lógico, é muito legal ver todas as empresas lá, mas foi muito interessante pra gente, estando lá, ver quantos clientes da GUP ganharam prêmios ou foram... Porque não teve só os prêmios, né? Teve algumas honra ao mérito, né? Algumas coisas assim porque também. a gente acaba reconhecendo as empresas finalistas, porque a gente tem muita gente que muitos cases que se inscrevem, né? São tipo 250 cases em média em cada edição. E a gente tem que selecionar em 8 categorias, tipo, um vencedor, né? Às vezes por quebrar por porte de empresa, né? Mas assim, a gente tem só 8 categorias que alguém vai ganhar, 8 empresas vão ganhar, Sim. 8 cases E vão a ganhar. régua é muito alta. Exatamente, então são muitos cases. Então, só as empresas que já forem finalistas, que às vezes é um top 5, top 4, vai depender ali da régua de pontuação que a gente tem na edição, já é um grande reconhecimento, né? E às vezes é isso, assim, às vezes tem cases dos finalistas que eu, Thalita, quando eu leio, eu falo assim, nossa, adorei esse case, assim, queria que esse case ganhasse. Como que eu escolho entre esses? E às vezes o case não ganha, entendeu? Porque às vezes tem um elemento, né, dentro dos critérios de avaliação que de repente pesa mais para um outro case. Então, assim, os cases que já estão ali como finalistas são cases muito legais, né? Então, a gente meio que dá, como você falou, né? Uma honra ao mérito, assim, uma placa de reconhecimento para as empresas que são finalistas e, né, o troféu e o palco, né, para apresentação do case para as vencedoras. Então, tem sido muito legal e é curioso ver que às vezes a empresa que foi finalista no ano, depois volta e é vencedora. Foi até o caso da Solar Coca-Cola, né? Eles olharam e falaram, ano que vem eu quero estar lá, eu vou ganhar. E eles conseguiram, né, evoluir o programa, implementar práticas que fizeram com que eles, de forma muito genuína, realmente conseguissem gerar um resultado, um impacto que foi relevante e que fez com que eles ganhassem, né, a categoria esse ano. E até aproveitando o espaço, até para você vender um pouquinho do seu peixe também, você sente assim, porque uma coisa é a gente colocar práticas de diversidade, né, na empresa, fazer acontecer. Outra coisa é participar de um prêmio. E aí outra coisa é ganhar o prêmio. Sim. Qual é a diferença que ganhar um prêmio da Blend Edu, por exemplo, faz para aquele trabalho de diversidade dentro da companhia? Então, o que a Solar Coca-Cola ganhou com isso, na sua percepção? Acho que o Brasil tem uma cultura, né, de valorizar muito prêmios, né, assim, de celebrar conquistas. Acho que isso é um traço forte da nossa cultura. E eu acho que no momento que a empresa se inscreve, ganha um prêmio, isso traz para ela visibilidade, isso impacta a marca institucional dela, a marca empregadora dela, isso impacta a motivação dos colaboradores que estão ali, falam, caramba, que legal, participei dessa ação, eu ajudei a idealizar essa ação, ajudei a implementar essa ação. Então, gera um efeito em cadeia que vai desde a reputação que a empresa, né, impacta de forma positiva desde a reputação, a questões ligadas a engajamento, senso de pertencimento, e ajuda a fazer com que aquela ação e outras ações do programa de diversidade tenham continuidade.
Porque muitas vezes, e acho que isso é até uma dificuldade, poderia ser até um episódio para outro podcast. A gente vai ter que gravar o ano inteiro só com exatamente, eu tô aberta, a agenda tá aberta para vocês, que é, né, dentro do RH, acho que os temas que muitas vezes são valorizados, o que tem maior continuidade, são temas que são processualizados. Então, tipo, todo ano acontece o processo de avaliação de desempenho, né? Perfeito. E diversidade não necessariamente é processualizado, é muito projetizado, né? São muitos projetos que acontecem. Então, às vezes, isso pode fazer com que em um determinado ano, né, às vezes, quando vai cortar orçamento, às vezes as pessoas priorizam as áreas que têm processos, que são recorrentes, né? E não é à toa que, às vezes, diversidade pode ter uma queda de orçamento por causa disso, né, em um determinado ano econômico pior. Então, acho que esse é um desafio também de como usar, né, esses projetos reconhecidos para retroalimentar e fazer com que o programa siga tendo força internamente. E também como ser inteligente e estratégico para também processualizar de alguma forma as entregas de diversidade e inclusão, né? Para que isso ajude a organização a manter aquele tema estruturado e acontecendo ano após ano, sabe? Muito bom. E pro futuro? O que a gente imagina para os grupos de afinidade no futuro? Qual que é o cenário que você tenta prever ou, enfim? Olha, o futuro desejado, né? Porque eu não tenho controle. Mas eu acho que o futuro desejado, por incrível que pareça, é meio que voltar às origens para mim, sabe? É reforçar que o papel dos grupos é criar esse senso de acolhimento, esse senso de pertencimento, que muitas vezes isso se desvirtua ao longo do caminho, né? Então, acho que é reforçar o grupo enquanto um espaço de acolhimento e sentimento de pertencimento e segurança psicológica dentro da organização, e entender o grupo, que nem a gente conversou aqui ao longo do episódio, como um grupo consultivo, não necessariamente um grupo executor, né? Então, os grupos de afinidade, quando você usa para um papel consultivo, né, e tem áreas ou outros especialistas que vão ajudar na priorização e na implementação das ações, é poderosíssimo. O problema é quando você quer colocar naquele grupo todas as responsabilidades de toda a etapa do processo, inclusive de todas as pormenores da implementação, o que não vai acontecer com um grupo que é voluntário, que está dedicando 1, 2 horas por semana, não é factível, não é sustentável. Então, acho que o futuro, assim, desejado para mim, é que as organizações possam ser mais intencionais e mais cuidadosas na implementação desses grupos, voltando um pouco a essa origem do porquê que a gente começou essa ação, sabe? Que é para criar esse senso de segurança psicológica. Vai acontecer. Vai acontecer. E pra gente encerrar esse episódio, tá? Você tem algum recado que você gostaria de passar pra nossa audiência? Alguma mensagem? Eu acho que só agradecer o convite de estar aqui, falar que sou muito fã da GUP, de tudo que vocês promovem, todo o ecossistema que vocês movimentam, né? Para gerar debates e discussões relevantes. E acho que convidar as pessoas que estão aqui, quem quiser me seguir no LinkedIn, né? Eu acabo produzindo muito conteúdo, podem me achar lá como Thalita Gelensky. A gente deixa o link também. Deixa o link aí nos comentários do episódio, né? Quem quiser me seguir a Blend Edu, né? Se inscrever na nossa newsletter, porque aí consegue até acompanhar quando for ter abrir inscrições para o prêmio, ou abrir inscrições para o Diversidade em Prática Summit. Também é uma forma de ir ganhando cada vez mais conhecimento em relação à temática de diversidade e inclusão. Maravilha, eu que agradeço você ter topado o convite e até a próxima. Até a próxima. Esse foi o episódio de hoje do RH Sem Filtros, um podcast com conversas para quem quer estar à frente. A gente se encontra no próximo episódio.